Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Barbosa, eu represento aqui a empresa Hipofarma, empresa nacional com mais de 77 anos de mercado. Gostaria muito de agradecer o convite do Rio Health Forum, da FIS, em fazer parte desse evento. Está discutindo um tema tão importante, tão novo no nosso país, né, quanto a discussão de compartilhamento de riscos em inovação. E gostaria aqui de agradecer a presença do Leandro, que representa a Novartis, o Conrado, a Novo Nordisk. Deixarei vocês se apresentarem para o pessoal, mas eu gostaria de dizer que, como estava mencionando, essa discussão de compartilhamento de risco é uma discussão muito recente no nosso país, mas uma discussão inevitável, né? Nesse momento que a gente vive, com o aumento das tecnologias, mas sobretudo o aumento do custo na saúde, né? Quando a gente olha, pensando na perspectiva de futuro, de envelhecimento populacional, todos nós sabemos o grande desafio que será buscar soluções de pagamentos, soluções de modelos de negócios que torne viável a discussão de sustentabilidade na saúde brasileira. Então é sob essa perspectiva que eu gostaria de trazer aqui algumas discussões para os colegas que trabalham diretamente com essa iniciativa. Eu não sou um expert, mas sou um entusiasta na discussão de modelos de remuneração. Aqui acho que temos dois especialistas que poderão contribuir muito com as experiências. Aqui, né, o Leandro trabalhou recentemente no processo do Jousesma, que eu acho que é um grande case de sucesso que pavimenta essa discussão no país. Eu queria saber um pouco, Leandro, assim, quais os grandes desafios que vocês encontraram nesse movimento, nessa discussão da incorporação do Jousesma num modelo de negócios que pode ser, né, a abertura, a pavimentação para tantas outras tecnologias no Brasil. Boa tarde a todos. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com o Conrado também. Prazer estar aqui com vocês. Sou Leandro Fonseca, diretor de assuntos corporativos da Novartis há pouco mais de 5 anos. Está um pouquinho baixo. Tenta o meu microfone. Alô? Melhor? Ok. Até eu estou me ouvindo melhor agora. Então, estava me apresentando, Leandro Fonseca, diretor de assuntos corporativos da Novartis, há pouco mais de 5 anos. Então, Thiago, a discussão de compartilhamento de riscos no Brasil, ela começa a ser efetivamente provocada, né, com a chegada do então secretário de Ciência e Tecnologia, o Denizar, ao Ministério da Saúde, trazendo essa possibilidade, né, de fazermos então um acordo de compartilhamento de riscos no país como uma forma de lidarmos com terapias avançadas que estavam chegando, né, que poderiam trazer aí uma disruptura, né, no curso, na história natural da doença, portanto podia ser muito significativo para os pacientes. E a discussão começa então a ser feita no Sistema Único de Saúde, muito puxada pela iniciativa do Denizar, o secretário Denizar. E eles esbarram na falta de regramento, na falta de base, né, normativa que pudesse fazer avançar aquela discussão, né? Então, em que pese tivesse a vontade política de fazer, colocada então pelo secretário, não havia ainda base normativa e o próprio corpo técnico também do Ministério ainda precisava amadurecer aqueles conceitos, né, que estavam sendo trazidos. Quando a gente discute a incorporação do Zolgensma no Sistema Único de Saúde, a gente levou então para a Conitec a ideia de fazermos então a incorporação dessa tecnologia por meio também de um acordo de compartilhamento de riscos. Por quê? Porque encaixava exatamente no conceito teórico, né, de compartilhamento de riscos. Compartilhamento de risco não é para ser, não foi pensado, né, na teoria para ser um modelo de financiamento. Foi pensado para ser um modelo de incorporação de tecnologias avançadas que de fato tivessem
um efeito, né, muito importante, muito significativo para uma necessidade ainda não atendida, e que ainda não havia, né, um horizonte, um acompanhamento por um prazo muito longo, né? Então, é quase que um trade-off da escolha pública, né? Vamos então incorporar logo essa tecnologia, que a gente está vendo estudos aqui que apontam serem disruptivos, e vamos então monitorar o desfecho para ver se realmente o estudo, se o que o estudo diz, né, com um N muito pequeno, né, porque é uma doença rara, realmente se comprova no mundo real. Então é para esse tipo de terapia que foi pensado, teoricamente, o conceito de risk sharing. Então não é para ser usado em qualquer tecnologia, qualquer tratamento. Então era um conceito que encaixava muito bem na história do Zolgensma, né? O N é muito pequeno de pacientes, uma doença rara, uma tecnologia absolutamente disruptiva, né? Uma terapia gênica que com uma dose você mudava a história natural da doença, portanto fazia sentido a gente propor essa modelagem para o Sistema Único de Saúde, pensando também na sustentabilidade do sistema, né? Já que havia alguma dúvida ali sobre, né, o desempenho do produto, a gente pode fazer então, né, esse acordo monitorando o desfecho, acompanhando o resultado por alguns anos e os pagamentos então sendo feitos à medida que os marcos motores dos pacientes vão sendo atingidos. Então foi dentro desse contexto que foi pensado a discussão de incorporação do Zolgensma no Sistema Único. A Conitec então aceita, né, a nossa proposta, né, já sabendo também dos desafios, né, e a tua pergunta vem em relação aos desafios. Um desafio enorme, né, do SUS de lidar com um país continental, né, uma doença rara que acomete um número pequeno, né, de pessoas, mas que acomete. Então, como manejar, né? Primeiro, como diagnosticar esse paciente, né, pelo país, identificá-lo rapidamente, porque quanto mais rápido tratar, melhor. Então, esse é o primeiro grande desafio. Segundo desafio, como montar uma estrutura de suporte ao paciente para que ele consiga se deslocar para os centros e fazer a infusão do tratamento. E depois, como monitorar o desfecho desses pacientes. Isso tudo é novidade, né, no Sistema Único de Saúde. Isso tudo foi sendo construído de forma colaborativa a quatro mãos, né? Tanto governo quanto Novartis. A gente sentou em infinitas reuniões para ir construindo essa modelagem. Imagino, do ponto de vista do arcabouço regulatório, cultural, né, modelo de negócios, a própria Conitec, para todos esses agentes, tudo isso foi construído a quatro mãos, né, com o governo, né? Conrado, a gente conversou um pouco sobre a experiência que você vem percebendo de alguns países, né? A Dinamarca e alguns países com modelos de compartilhamento de risco mais avançados, né, com uma experiência maior. Queria que você trouxesse um pouco da tua visão e como você tem visto isso em outros países e como que a gente poderia, como é que o Brasil poderia, nesse processo agora de construção, né, trazer algumas iniciativas internacionais que sejam aplicáveis aqui. Obrigado, Thiago. Primeiro, fazendo um reconhecimento aqui a você pela mediação, pela qualidade da sua preparação, e Fonseca, que é o especialista aqui, porque eu tenho que fazer esse esclarecimento para o pessoal. Estou longe de ser um especialista no assunto, sou um entusiasta, não tenho nem metade da bagagem que o Fonseca tem aqui, com uma experiência concreta que está sendo implementada. Ele colocou aqui como o Denizar Viana foi um entusiasta dessa agenda, como o Ministério da Saúde agora está dedicado a construir isso, com o ministro Padilha, enfim, fazendo isso tudo. E tem pessoas, claro, que poderiam estar aqui, que falariam, tantos colegas ali do próprio Fonseca, estava falando agora há pouco com Renata Curi também, que é uma especialista nesses modelos, enfim.
Então o que eu trago um pouco, e até fazendo um complemento a essa diferenciação importante que o Fonseca trouxe, Thiago, do conceito de compartilhamento de risco, não como modelo de financiamento, né, mas sim como uma estratégia, um mecanismo, uma forma de dar acesso àquilo que é mais inovador, de uma forma que seja factível para o pagador público, para os sistemas de saúde, ao passo que a gente tem no paralelo esses desafios que você comentou, que é o que a gente está acompanhando na Dinamarca através da Novo Nordisk, que são mais voltados a essa diferenciação, que são mais modelos de financiamento inovadores para viabilizar acesso também, mas com arranjos diferentes, né? Então, assim, para terapias avançadas, o Fonseca foi muito perspicaz aqui ao colocar o objetivo ali, né? Estudos ultra inovadores, N pequeno de pessoas, terapias que exigem ali, que tem um perfil muito específico de pacientes e tal. Na Novo Nordisk, ela acabou se debruçando sobre um outro desafio, que é como você fazer uma inovação também, mas para uma doença crônica altamente prevalente, como por exemplo a obesidade, e ter mecanismos de você pegar produtos que são para uma população enorme de pessoas, né, altamente prevalentes, e tornar isso acessível através dos pagadores públicos, né? Então, fazendo primeiro então essa diferenciação entre o que é compartilhamento de risco estrito sensu e aquilo que são outros modelos de financiamento, vou um pouco mais para essa outra linha aqui. E no paralelo, lá um dos caminhos que foi encontrado foi buscar, através das parcerias ali entre empresa, parceiros cofinanciadores e o pagador público, um mecanismo de fazer um acompanhamento de monitoramento e avaliação de impacto dos desfechos clínicos, tá meio ruim, né? Dos desfechos clínicos, mas também dos desfechos de impacto econômico. Então, o que acontece? Na contratação ali com o pagador público, eles têm um protocolo para um protocolo de cuidado, né? Para uma determinada linha, vamos dizer aqui a obesidade, que é o que está acontecendo na prática. O pagador público se compromete a pagar uma taxa sobre a diferença que foi comprovada que ele economizou ao ter a melhoria da qualidade de vida daquela população, né? E claro, pelo período do projeto, até que isso se torne uma ferramenta de política pública para que o gestor fale, olha, eu tenho evidências que me permitem escalar essa intervenção por uma população maior, porque nesse período que eu fiz o teste, essa iniciativa piloto, eu demonstrei que aquilo que eu gero de evidências de economicidade, não só de gastos públicos de saúde, mas gastos públicos associados à saúde, ou como desdobramento das melhorias das condições de saúde, podem vir a trazer economia para os recursos públicos como um todo, em previdência social, aumento de produtividade, diminuição da ausência e absenteísmo no trabalho, ou presenteísmo, enfim, entre tantas outras coisas, para além do gasto com consulta, encaminhamento para especialistas, procedimentos cirúrgicos, exames, etc. E tudo isso vai sendo contabilizado por um tempo. O pagador paga de volta parte uma taxa sobre essa economicidade que ele teve e fica com um estudo para que ele possa escalar isso de uma maneira mais legítima, não legítima, acho que a palavra melhor é de uma maneira mais baseada nas evidências que foram geradas a partir desse esquema de parceria. Isso está acontecendo lá em caráter piloto, né? Acho que são testes iniciais que estão desenvolvendo, e aí trazendo um pouco para o desafio que é implementar isso no Brasil, a gente cai em coisas muito parecidas com o que o Fonseca trouxe, que foi o próprio compartilhamento de risco com os Zolgensma, que não existem os mecanismos prontos para acomodar esse tipo de iniciativa. Então você tem um Estado, né, que tem um arcabouço burocrático, um arcabouço legislativo, regulatório, que prevê até a página 2. Se você quer escrever a página 3, 4, 5, dando conta das inovações que estão acontecendo na sociedade, você precisa construir isso com o Estado. E aí, claro, né, por razões, inclusive até necessárias, o Estado tem um tempo próprio, né? Às vezes poderia ser mais eficiente do que a gente vê. A gente gostaria que fosse mais eficiente, mas tem seu tempo próprio. A gente tem que aprender a ir construindo isso, e eu acho que algo também baseado no que o Fonseca trouxe, que é importante, é criar esses mecanismos de governança desse tipo de iniciativa. Então ter os instrumentos jurídicos e regulatórios prontos para dar segurança para o gestor, né? Então o gestor, ele tem, a gente, né, fala muito na gestão pública, eu nem me apresentei, mas sou mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC, estou na Novo Nordisk há 4, 5 anos agora, mas venho do setor público, né? Venho da gestão pública, trabalho com políticas de inovação, mas o gestor público, quando ele está sentado na cadeira, ele tem muita disposição para fazer coisas diferentes. O tamanho da disposição dele
é simétrico às barreiras que ele encontra para fazer isso acontecer, né? Porque ele não encontra os caminhos e ele se sente inseguro, né? Ele é disposto, é empreendedor, ele tem visão, ele sabe o benefício que aquilo vai causar no sistema de saúde, nos pacientes, na economia. Ele fala, puxa, mas eu vou ser questionado no Tribunal de Contas, eu não encontro um caminho legislativo para fazer, não sei como começar o processo. Ou ele fala, eu começo o processo, mas quem aprova? Não tem, não está previsto. E aí você vai vendo as limitações práticas de você transformar boas ideias ou iniciativas disruptivas por conta da ciência e da tecnologia, desenvolvimento tecnológico, elas não encontram o caminho. E aí faz com que as empresas, e aí não por acaso a gente está falando aqui de profissionais de relações institucionais, governamentais, de acesso, as empresas têm investido cada vez mais também em preparar seus times para lidar com o setor público de maneira mais adequada. E quebrar preconceitos também. Acho que a gente tem um problema mútuo, né? Às vezes a iniciativa privada olha com um certo desdém para as limitações do setor público. E às vezes o setor público olha com muito preconceito para a iniciativa privada, olhando apenas como alguém que está querendo oferir lucro ao custo da sociedade, etc. E tal. E não é nem 8 nem 80, não é nem ao céu nem inferno. Essa visão maniqueísta precisa ser superada, né? E para isso ser superado, a gente precisa, mais do que vontade política, boas intenções e tal, que eu de verdade sou não um otimista, porque o otimista é um mal informado, mas como diz o Suassuna, eu me considero um realista esperançoso. Que assim, você tem que lidar com a realidade como ela está posta, né? A realidade é essa, como é que a gente senta e constrói junto. E aí começa o desafio, que a gente está lidando com seres humanos, né? E aí todo mundo fala em colaboração, construir e tal, mas quando senta, e o Fonseca falou do tanto de reuniões que tiveram que ser feitas, é desgastante, é custoso do ponto de vista da energia humana que você gasta, para além dos recursos mesmo, de deslocamento, reunião, etc., para fazer acontecer. Mas fechando aqui essa parte, eu acho que é isso, a gente tem que ter uma disposição para o trabalho colaborativo no maior espírito da palavra mesmo, né? Colaborar, que é trabalhar junto para tentar ir superando. Então, assim, fazer um diagnóstico, e não um diagnóstico clínico, para além da importância do diagnóstico clínico das pessoas que vão ser envolvidas, né, nas intervenções, mas um diagnóstico de quais são as barreiras concretas, mapear as barreiras concretas, quais regulações que faltam, desenhar essas regulações com um conselho ali que possa estruturar isso de uma maneira que caiba, que faz sentido para o gestor público, que tenha segurança jurídica. E aí na segurança jurídica a gente tem uma outra página de discussão aqui, que é meio abstrato, né? O que é segurança jurídica? Mas assim, mínimo de previsibilidade e estabilidade das regras para que tanto quem está assinando que vai pagar uma coisa inovadora, quanto quem está vendendo, sabe que aquilo vai perdurar, independente se tem troca de gestão, se tem crise política, se a polarização da sociedade não vai descambar para um caos completo que a gente está vivenciando, se as fake news não vão acabar com a capacidade da gente dialogar e se respeitar enquanto cidadãos que, ainda que tenham divergências ideológicas, precisam construir políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que é por aí que a gente tem os desafios, quando a gente cai no campo humano, né? Ontem na abertura do Rio Health Forum e hoje em algumas outras sessões que eu tive, ficou muito claro na fala do gestor, né, a importância da colaboração. Então acho que a colaboração, a boa vontade, a integração entre a iniciativa pública e privada é o caminho que tem mostrado que tem dado certo, né? Eu queria trazer uma temática aqui sobre a questão da remuneração, dos modelos de remuneração, né? Pensando em diversos e diferentes modelos de remuneração para a sustentação dessa iniciativa. A gente pode estar falando aqui de performance-based, podemos estar falando de finance-based, com descontos progressivos. Existe um modelo ideal no teu entendimento? E como é que isso pode coexistir quando a gente fala em CEMED, descontos de CEMED, se isso não pode gerar distorções quando a gente pensa não no Zolgensma, que é um produto exclusivamente mercado público, mas em outras terapias que venham a ser oferecidas no Brasil? No Brasil, a institucionalidade ela fragmenta o ciclo de inovação, né? Por que eu digo isso? Porque em outros países o processo de registro está associado com o processo de precificação, que está associado também com o processo de incorporação. No Brasil, esses são caixinhas separadas. Então, primeiro você tem um registro na Anvisa, depois do registro na Anvisa você vai para a CEMED para ter a precificação, e depois da precificação você tem a possibilidade de já entrar no mercado privado out of pocket
E se você quiser entrar no reembolso público através de Conitec e no reembolso privado através do processo de ATS da ANS. Então esse processo está fragmentado no Brasil, então é uma realidade que a gente tem que lidar. Respondendo à tua pergunta, se existe um modelo padrão, entendo que não, né? Até porque a gente está vendo outros modelos aqui também da Novo. Super interessante a abordagem que o Conrado trouxe aqui para a gente, que tem a ver até com questão de saúde populacional, né? De como se enfrentam aí alguns desafios do ponto de vista de saúde populacional e como a indústria pode colaborar com essa abordagem de saúde populacional. Então, eu acho que vai depender muito da tecnologia e da população-alvo que a gente está falando para a gente conseguir encaixar o melhor modelo. No nosso caso, é mais um outcome-based agreement, né? Que a gente olha o resultado que está sendo obtido ali por paciente, monitora por paciente, atrelando, portanto, a remuneração ao atingimento dos marcos motores em cada momento que o paciente é olhado. Então, nessa lógica nossa, a referência teórica seria o Outcome-Based Agreement, mas eu entendo que, dependendo da tecnologia, você pode ter uma abordagem diferente, talvez mais de saúde populacional, como está sendo colocado aqui. Não sei se você quer complementar algo. Não, perfeito. Eu concordo plenamente, assim, que acho que os modelos vão variar de acordo com o perfil da terapia, se é uma terapia avançada, de doença rara, um perfil específico, o tipo, né, que é de aplicação única, é de aplicação contínua, é no centro de referência, é na atenção básica, qual que é o perfil do cuidado. Isso vai mexer muito com a forma como você olha para a forma de remunerar e de fazer o acompanhamento de uma forma que gere segurança para quem está comprando e para quem está pagando. Para quem está ofertando e para quem está pagando, né? Porque você precisa ter uma forma de controle. Então, quando você está falando de uma população mais específica, ainda com os desafios que tem, você está olhando para um número menor de pessoas e com um olhar mais específico, ainda que tenha essas nuances, né, técnicas do outcome, que acho que são muito desafiadoras para acontecer. E de saúde populacional, como você trouxe, Fonseca, é isso, você pode pegar, dependendo do perfil de doença, que você consegue, por exames simples ou monitoramento de peso, altura e faz o MC e tal, você consegue, você tem uma meta de redução de MC na população, será que basta, será que não basta, é isso? Ou é os atrelados, é o que o MC reduziu de risco cardiovascular, ou de nível de colesterol, e por aí vai, né, com outros exames. E aqui eu queria pegar um gancho numa fala anterior tua também sobre o desafio que é para o gestor público, se você me permitir, Thiago, para fazer uma conexão de pontos aqui. Eu também fui ex-gestor público por 16 anos e às vezes o gestor público ele tem de fato essa vontade de fazer soluções diferentes, mas às vezes falta também o arcabouço normativo e falta também às vezes alguma segurança, algum conhecimento para fazer, né? E aí eu vi muito na prática, né, como é importante que o setor privado já traga também soluções para o menu de opções do gestor público, né? Especialmente opções baseadas, né, em conhecimento, em análises jurídicas, em análises regulatórias. Então, quando o setor privado traz soluções, nesse caso aqui cabe um Outcome-Based Agreement, nesse outro caso cabe uma abordagem de saúde populacional. Por quê? Por causa disso. Tem esse arcabouço normativo que pode ser construído. Isso facilita muito o processo decisório, e é um elemento chave para a construção da confiança, né? Porque nada do que a gente está falando aqui dá para fazer sem confiança, né? Porque é uma construção conjunta, né? Então, à medida que você tem discussões técnicas profundas, embasadas, você consegue facilitar a decisão do gestor na medida em que tem ali base técnica, tem base legal, normativa para você seguir adiante, a decisão acaba fluindo de uma maneira mais confortável para ele nesse sentido.
Isso é fundamental, né? Poder também considerar, junto com o gestor público, esse shaping, né, de mercado, que nesse momento é inovador para todos nós, né? Acho que tem um ponto, uma pergunta um pouco desafiadora para a gente pensar aqui com vocês que viveram tanto um ambiente de gestor quanto a indústria, né? Como equilibrar os anseios financeiros da indústria, os objetivos que são traçados com o desafio do orçamento público, né? Como que a gente pode gerar modelos win-win, né, com o desafio do contexto regulatório, budget constraint e desafio regulatório. Como é que vocês veem esse cenário e como conseguir equilibrar esse ambiente que é complexo? Então, eu acho que se a gente for olhar como está evoluindo o gasto público com saúde nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, gasto público em saúde sobre o PIB, esse é um percentual que não está aumentando muito. E a gente vai ter aí um horizonte de cada vez mais, né, envelhecimento populacional, a evolução do perfil epidemiológico brasileiro, né, por conta desse envelhecimento populacional. Então, o que eu quero dizer? Que a pizza do orçamento, né, se a gente pensar um gráfico em pizza, a pizza do orçamento ela não vai crescer muito mais. Então, o que a gente tem que pensar enquanto setor privado, do meu ponto de vista, né? Como é que a gente consegue ajudar o governo a ficar cada vez mais eficiente para que a gente consiga, né, que a pizza sirva mais gente, né? E aí, nessa lógica, nesse racional, cabe, entendo eu, uma responsabilidade nossa também de setor privado de buscar soluções e trazer soluções que atinjam mais eficiência. E o setor privado, ele também está, o setor público também está se aprimorando, né, do ponto de vista institucional. As análises de incorporação de tecnologia estão ficando cada vez mais rigorosas, tanto o Conitec quanto a ANS. Acho que existe uma tendência a se decidir por incorporações de tecnologia que realmente deem resultado, né, que não tenham um ganho muito marginal para um custo muito grande para o sistema. Existe uma discussão grande na Conitec de estabelecer um threshold, né, que é um valor de referência para o qual a incorporação vale a pena ou não. Mesmo que não seja estabelecido formalmente, isso está na cabeça das pessoas, nos decisores. Então, acho que cada vez mais a discussão vai se dar em torno de tecnologias que realmente façam diferença para o custo que elas apresentam. E cabe também, do meu ponto de vista, do setor privado, pensar modelos inovadores para que as novas terapias, cada vez mais avançadas, cada vez mais caras, possam ser incorporadas em países em desenvolvimento como o Brasil. Acho que o modelo de compartilhamento de riscos é uma possibilidade. Uma abordagem de saúde populacional pode ser outra possibilidade. Mas, enfim, eu acho que cabe também uma responsabilidade nossa, de setor privado, de entendermos que nós não somos só fornecedores, nós somos parte do sistema. E, portanto, sendo parte do sistema, como é que a gente colabora para o sistema ser mais eficiente como um todo? Às vezes a gente pode colaborar em outras áreas para melhorar o sistema como um todo, né? Vou dar um exemplo muito singelo aqui, rápido, não quero monopolizar o microfone, mas, por exemplo, a Novartis fechou uma parceria com o CONASEMS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, para mapear a jornada do paciente com doença cardiovascular no SUS e melhorar essa jornada ao longo do tempo.
E nesse processo a gente identificou que seria importante capacitar os agentes que atuam nas UBSs. No Brasil tem 48 mil UBSs espalhadas e a gente está na fase agora de produzir o conteúdo para capacitação dessas UBSs no manejo do paciente com doença cardiovascular. Pessoal, a gente está falando de uma empresa farmacêutica que está investindo em atenção primária do SUS, capacitando os profissionais de saúde. Isso tem um benefício econômico direto? Não. Nenhum. Mas vai tornar o sistema mais eficiente. O sistema ficando mais eficiente, isso é bom para a sociedade, é bom para todo mundo e libera orçamento para a gente fazer outras discussões também do governo que interessem ao business, ao negócio efetivamente. Então, acho que esse é um exemplo de responsabilidade corporativa que eu acho que todo mundo precisa ter, da gente não se entender só como um fornecedor de produtos, mas sendo parte do sistema de saúde e como a gente pode colaborar para ele. Não, muito bom. Assina embaixo em todos os pontos aqui que foram colocados e queria chamar a atenção para o ponto inicial que você trouxe, financiamento dos sistemas de saúde como um todo. Aí eu acho que no Brasil em especial, desde a criação do SUS, que já é criado com uma ambição muito grande de ser um sistema único de saúde para uma população tão grande, é o maior sistema de saúde público universal que tem, com a capilaridade que tem, com a potência que tem, e ele nunca chegou perto do patamar de investimento que ele se propôs a ter quando ele foi criado. Então a gente tem um subfinanciamento crônico do SUS. Então esse é um ponto que tem a ver com, claro, o que o Fonseca colocou, a gente tem um limite desse quanto ele tem que crescer, mas comparando aos parâmetros internacionais, a gente ainda tem aonde crescer orçamento em saúde no Brasil. E crescer, concordando também com o Fonseca, de modo eficiente. Você tem sistemas de saúde como o americano, fragmentado, pouco estruturado do ponto de vista das garantias sociais ali para a população, que tem um alto custo de saúde populacional comparado à Europa, mas não entrega os mesmos resultados. É um problema. Você tem na Europa já uma estrutura melhor e um padrão de percentual do PIB investido, os países da OCDE como um todo, para além da Europa, que é superior ao que o Brasil paga. Então a gente tem esse lugar para crescer, para se a gente quer chegar no nível de entrega que um sistema de saúde europeu ou de outros países, como Canadá, enfim, outros, estão entregando em termos de qualidade de saúde pública. Só que mesmo que a gente faça isso, a gente tem que, concordando mais uma vez com o meu colega, tornar o sistema mais eficiente, fazer esse processo de colaboração, achar novos mecanismos de financiamento, fazer a corresponsabilização que a gente tem e ser inteligente de que há espaço para substituição de custos. Se a gente tem uma questão de eficiência daquilo que está sendo feita e tem questão de inovar não só nas terapias avançadas, as novas tecnologias para lidar com doenças raras, com doenças novas e etc., mas como é que a gente também substitui custos. Às vezes você tem pensando aí na pizza ou num gráfico de barra aqui, que a parte maior da barrinha é gasta às vezes com atenção especializada, que é muito cara, e cuida só do final, da ponta, e você não fez todos os diagnósticos do pezinho que você precisa fazer na população inteira, com a qualidade dos exames que você pode identificar lá desde o início as doenças que vão vão acometer essas crianças no curso da vida. Se a população está envelhecendo, qual que são as linhas de cuidado ou a promoção da saúde que a gente tem que fazer, e aí excelente exemplo que a Novartis está fazendo na capacitação de gestores, e aí tenho o prazer de dizer que a Novo Nordisk também está na mesma parceria com o Conasems para capacitação, para além das doenças cardiovasculares da Novartis, a gente está na Novo Nordisk capacitando para o cuidado ao Alzheimer, que é uma doença cada vez mais crescente, a população está envelhecendo, isso está cometendo mais pessoas, é isso, de você ter essas contrapartidas. Então, as empresas, claro, que tem um foco em ciência e tecnologia, que é o caso dessas empresas multinacionais que investem radicalmente em desenvolver, elas têm um custo elevado para fazer isso. E claro que para ela poder proporcionar esses benefícios à sociedade, os retornos são necessários para ela continuar o ciclo de investimentos. Na hora de implementar, os sistemas de saúde têm que entender que existe um custo inicial, às vezes mais elevado, de determinadas tecnologias, mas que eles são diluídos a partir do momento que esse tipo de intervenção ele vai ficar para a posteridade. Ele fica para a eternidade, essas inovações, depois de um tempo de
proteção de patentes, etc. E eu acho que o Brasil também tem algo a amadurecer no ecossistema de inovação como um todo, né? Quando a gente fala de segurança jurídica, é segurança jurídica também para que essas inovações, o Brasil seja escolhido para essas inovações chegarem. Que às vezes, não tendo segurança de como as operações vão acontecer, às vezes a gente está perdendo a oportunidade de trazer para o Brasil ciência e tecnologia que está sendo desenvolvida em outros países, porque na decisão de alguns fala, puxa, ali eu não sei se eu vou encontrar lugar de proteção para aquilo se desenvolver. É um debate super sensível e delicado, mas que a sociedade brasileira precisa fazer se ela quer chegar a ter um parque tecnológico e de desenvolvimento, soberania nacional em saúde, em fazer que o SUS seja também um produtor de tecnologia, não só um copiador de tecnologia, que eu acho que é isso que a gente tem no Brasil hoje, uma indústria forte, farmacêutica nacional, mas que ainda é forte em copiar. Né? A gente precisa ser forte também em desenvolver e as parcerias, né, de encomenda tecnológica, de transferências de tecnologia e de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia tem que acontecer no Brasil. Né? E isso gera receita, isso gera capacidade de investimento, isso gera riqueza para o país poder reinvestir na saúde populacional. Só que a gente só vai ter mais ciência e tecnologia aqui, para além de transferências e encomendas, também se a gente tiver um esquema de segurança jurídica, e aí tentando traduzir para o prático, assim, saber que quando você inventa alguma coisa, deposita no INPI, por exemplo, você vai ter um tempo ali adequado, né, de usufruto daquela inovação, né, e que depois isso fica para a posteridade. Por aí vai. Acho que esse equilíbrio entre acesso e inovação que o Brasil precisa fazer de uma maneira muito honesta, muito transparente com a sociedade e para que isso gere capacidade de investimento nos desafios de saúde que a gente tem, em especial para a população mais vulnerável, que eu acho que esse é um ponto também que a gente não pode deixar de falar, de equidade em saúde, né? A gente tem o princípio da universalidade no SUS e tem a questão da equidade. A gente precisa encontrar caminhos de cuidar daqueles que mais precisam, porque aqueles que mais precisam e aquelas que mais precisam, elas vão invariavelmente ter desafios do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, para o sistema de saúde e para a sociedade como um todo. Se a gente não tiver também essa perspicácia de investimento primeiro naqueles que mais precisam. Né? Tem uma urgência para cuidar da saúde do grosso, garantir um mínimo de dignidade, por aí vai. Vocês escutam bem? Que parece que estava um pouco baixo no final. Não, tranquilo. Eu acho que ficam duas reflexões aqui sobre essa questão da sustentabilidade do sistema, né? Acho que primeiro talvez a gente pensar, né, como que a agência suplementar pode contribuir nesse modelo também. Né? A gente sabe que geralmente um produto incorporado na Conitec ele é automaticamente incorporado no hall da ANS, mas não necessariamente as mesmas premissas, né, de um processo de acordo com o governo federal se aplica também à iniciativa privada, né? Acho que a saúde suplementar poderia ser um agente também para mitigar e reduzir um pouco essa pressão sobre custos. E também a indústria nacional, como você trouxe, né? Acho que a indústria nacional tem um papel importante em trazer uma nova abordagem para a indústria farmacêutica, com um foco grande em inovação. E por que não pensarmos em modelos de risk sharing, talvez em modelos de negócio, como a gente conversava ali, fomentando um pouco a pesquisa clínica. Né? A gente sabe que uma parte do custo do produto ela é oriunda do custo de pesquisa. Então, se nós tivéssemos talvez incentivos, né, e acordos, iniciativas públicas que fomentassem um processo de pesquisa clínica com a indústria farmacêutica nacional, talvez pensando em modelos de risk sharing precoce, né, desenvolvendo linhas importantes terapêuticas no nosso país, talvez poderia ser melhor viabilizado a inovação até pela indústria nacional. Né? Acho que o desafio que a gente tem enquanto indústria nacional, hoje eu represento uma indústria nacional, é realmente o custo. Acho que com a inteligência artificial e todas as novas tecnologias à disposição, talvez isso se dê de uma forma um pouco mais acelerada, mas no passado o desafio estava realmente, né, no alto investimento que tem que ser feito para que nós consigamos aí, trazer uma indústria mais inovadora. Né? Eu queria entender um pouco como é que nesse processo agora da Novartis vocês estão trabalhando a questão do paciente e quais são as iniciativas para a geração de real world evidence desses pacientes que estão sendo mapeados e quais são os outcomes que vocês esperam dessas atividades que estão sendo mapeadas aqui no Brasil. Sim, no caso do nosso acordo de compartilhamento de risco com o Ministério, existe ali uma plataforma tecnológica que está sendo desenvolvida atendendo os requisitos do Ministério para monitoramento dos pacientes.
E é nessa plataforma que estão sendo inseridos então os dados dos pacientes. A Novartis não tem acesso à identificação do paciente, mas o Ministério tem ali então, a partir dessa plataforma, a possibilidade de fazer o acompanhamento dos desfechos e fazer, portanto, a identificação de mundo real do que está efetivamente acontecendo nesse tratamento. Eu queria refletir um pouquinho sobre os pontos que você trouxe aqui, que são muito relevantes, né? A primeira, a discussão sobre possibilidade de compartilhar riscos no momento precoce, né? Não no momento de acesso, mas no momento de desenvolvimento. E eu acho que essa é uma discussão importante para o país, inclusive para pensarmos em sermos, de fato, produtores de inovação, né? Então, isso é um elemento chave para essa discussão. E os países mais prósperos têm modelos assim, né, de produção de pesquisa local, incentivo à pesquisa local e atrelando, né, ali algum tipo de compartilhamento. Acho que o exemplo da encomenda tecnológica que foi feita na época da Covid, acho que é um bom exemplo de que podemos ter aqui modelos inovadores que possam trazer inovação num tempo mais célere, né, para o país. E a outra reflexão que você fez sobre a possibilidade de termos modelos de compartilhamento de risco na saúde suplementar, eu acho que também é uma reflexão interessante. Tem o desafio de não ser um único pagador, né? Porque o SUS seria um único pagador, e aí consegue-se ter ali uma única discussão sobre como remunerar, como acompanhar os desfechos e como remunerar pelo desfecho. É possível fazer com múltiplos pagadores? Teoricamente também é possível. O que eu só coloco para reflexão é que às vezes o setor privado ele espera muito uma regulação, né? E eu, como um ex-regulador, né, eu via muito isso, né? Às vezes o mercado queria uma regulação e quando que era livre a iniciativa privada, né, um determinado tema. E aí só uma reflexão também para a gente que hoje, né, que está no setor privado, né? No setor público, o gestor público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, que tem base normativa, etc. No setor privado, o setor privado pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Ou seja, o grau de liberdade do setor privado é muito maior do que o grau de liberdade que existe no setor público. Então, isso tudo para dizer que é possível, sim, construir modelos desse tipo dentro da saúde suplementar, em que pese não haja um único pagador, em que pese hajam inúmeros pagadores. Basta realmente a vontade de sentar, fazer e costurar, coisa que houve, né, no setor público. Né? Teve a vontade de sentar, fazer e costurar, né? Inspirados originalmente no nosso secretário que está ali atrás, Dr. Denizar, que começou essa discussão no Sistema Único de Saúde e que houve, então, num momento agora, né, o corpo técnico do Ministério evoluiu, a base normativa evoluiu e foi possível, então, implementar agora o primeiro acordo de compartilhamento de riscos do SUS. Acho que minhas considerações aqui, eu tenho menos aqui, né, nesse processo a contribuir, mas eu concordo, acho que a gente tem que ter essa visão complementar, né, de que, e esse ponto que o Fonseca trouxe é muito bom, né, a gente sempre é bom lembrar, né, que a iniciativa privada ela pode fazer até o limite da lei, tem essa liberdade para fazer, é o ponto que o gestor público só pode fazer aquilo que está regulado, escrito, dito que ele pode fazer, para comprar, para fazer, para andar, tudo que tem que estar ordenado, né? Só concordando, assim, eu acho que um dos pontos principais que faltam ainda para a gente ter, via de regra, uma capacidade do Brasil, quanto país mesmo, de trazer essas inovações, passa pela segurança jurídica que a gente estava falando, passa por ter regulação e passa para ter esse espírito, volto a dizer, colaborativo, de sentar e construir junto as iniciativas que tem. Tem muito espaço
para que as coisas sejam desenvolvidas. Então, algum grau de risco, né, a gente tem que correr, ou ter a ambição de correr, ou ter a disposição de correr para isso. E também ir construindo uma certa capacidade dos órgãos reguladores de entenderem que tem que ter um certo espaço também para que isso aconteça e não ter um entendimento a priori de que há má fé envolvida, né? Que às vezes é isso. Muitos gestores públicos deixam de fazer coisas porque ele tem uma resistência de que por iniciativa como base, né, de partida, já parece que é algo errado. E aí isso dificulta muito andar. Bom, nós temos aí 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser interagir com o público, fiquem à vontade. Só levantem a mão que só temos um microfone. Acho que não? Eu queria agradecer. Eu acho que esse trabalho da Novartis ele é louvável, né? Imagino o quanto vocês se debruçaram e colocaram isso como um propósito da companhia, né? Desenvolver um modelo que é novo no Brasil, né, como esse, que existe muita confiança. Acho que o primeiro ponto é a confiança, é a colaboração entre o setor público e privado, é ser disruptivo e trazer para o nosso país um novo processo de governança. Então, primeiro, eu parabenizo o trabalho que vocês fizeram. Eu que estou na indústria há 25 anos e sou um entusiasta em acesso, né? Acho que a população brasileira precisa das melhores tecnologias, das melhores moléculas e o trabalho que vocês fizeram vai garantir com que muitas crianças tenham um futuro bem diferente, né? Então, parabéns pelo trabalho. Me sinto aqui privilegiado de estar dizendo isso diretamente para vocês. Acho que esse modelo ele traz para todos nós da indústria o início, né, de uma possibilidade de que isso alcance ainda mais pessoas. Então, parabéns. Eu queria agradecer a todos aqui que estiveram conosco nesse período e desejo aí um ótimo trabalho para todos.